Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mais um tempo de qualidade, um tempo de ajuntamento. Eu creio que você já foi edificado aí pela música e agora será tremendamente edificado pela palavra, aí mesmo da tua casa. Tenho certeza que essa palavra vai chegar aí, vai impactar teu coração, da tua família. Você que talvez não é membro da nossa igreja, seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso culto. Porém, semana que vem, quando nós estivermos aqui na igreja presencialmente, que você também possa estar conosco, junto com a sua família. Vai ser um prazer te receber, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você nessa noite uma breve reflexão que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5, está aparecendo aqui embaixo. Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 17. Abre aí a tua Bíblia, você que gosta da Bíblia física, né, de papel, como a gente costuma dizer, você que gosta dos seus aplicativos aí, abra a Bíblia e acompanhe conosco, Efésios capítulo 5, de 14 a 17, que vai dizer assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Tem alguém dormindo aí agora, por favor? Olha o texto. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Feche os teus olhos aí, se você pode. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, apesar das adversidades que tivemos, apesar da nossa saúde debilitada, comprometida em alguns momentos. Aqui estamos e queremos ser bênção para a vida da tua igreja. Queremos, ó Pai, estar em unidade, e principalmente eu que estou com esse microfone na mão, transmitindo o teu querer para nós nessa noite. Me dê saúde física, emocional, psicológica, para transmitir uma palavra que vai fortalecer nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero trazer nessa noite, nesse culto online, uma palavra para aqueles que estão com dificuldade de organizar a sua agenda, sabe, gente? Você está com dificuldade de organizar a sua agenda? Eu venho trazer nessa noite uma palavra para aqueles que têm sido dominados pela pressão do tempo cronológico, para aqueles que não conseguem mais descansar, para aqueles que não conseguem mais ter um momento de lazer, para aqueles que não conseguem mais fazer aquilo que mais gostavam de fazer, ou gostam. Eu venho trazer palavra voltada para essa linha de raciocínio. E se eu fosse dar um tema à palavra dessa noite, eu diria: simplifique, simplicidade. Temos vivido num mundo caótico, temos vivido num mundo complexo, e não podemos entrar, como o apóstolo Paulo disse, nos amoldar nessa forma, ou nessa forma que o mundo tem proposto. Precisamos ser simples, porque Jesus era simples. Precisamos ter uma vida simples, e vida simples não tem a ver com condições financeiras ou qualquer coisa do tipo, mas tem a ver com uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu creio que algumas das expressões que a gente mais tem ouvido nos últimos anos têm sido essas, né?
estou sobrecarregado, eu não tenho tempo, eu ando ocupado demais, pastor, o senhor não sabe, o negócio está complicado. A gente tem ouvido isso, né? Agora, por mais que a gente às vezes se vanglorie de vivermos nessa rotina, né? O Rio de Janeiro é essa loucura mesmo, essa agitação toda, e a gente até gosta dessa loucura. Tem gente que gosta de viver nessa pressão. Eu não paro. Eu sou ligada nem no 220, né? No 440. Tem gente que gosta, que Deus abençoe. Eu prefiro ficar um pouco mais calmo, pisar bastante no freio. E por mais que a gente, então, se vanglorie disso, a gente sabe, ou deveria saber, que uma agenda fora de controle impede da gente simplificar a nossa vida. Por quê? Porque uma agenda fora de controle, ela nos mantém refém de coisas tangíveis, ou seja, reuniões, compromissos e projetos, né? A gente, se vivemos nessa vida fora de controle, a gente vai se voltar para aquilo que é prioridade para nós, tudo bem, mas, de certa forma, essa agenda fora de controle nos mantém distantes de priorizarmos as coisas intangíveis. O que é isso, pastor? Ou seja, de priorizarmos as coisas que são importantes e que estão ficando para trás. Se eu pudesse trazer algumas perguntas para nós, e trago nessa noite, mas para que você possa refletir, que tipo de pessoa estamos nos transformando nesses últimos tempos? Pensa aí. Como está o teu relacionamento com os teus familiares? Como está o teu relacionamento com os teus amigos? Como está? Tem tido um tempo de qualidade ou não responde nem no WhatsApp mais, fica lá 3 dias o amigo esperando uma resposta? E aí a pergunta mais complexa que você deve responder para si mesmo: como está o teu relacionamento para com Deus? Há quanto tempo você não para um pouquinho e fala com Ele? E ora, e lê a palavra, e faz uma devocional de 5 minutos, e medita quanto tempo, como está o teu relacionamento de maneira geral, consigo mesmo, com os teus familiares, com os teus amigos e principalmente com Deus. Será que a gente tem ou está sacrificando as pessoas que a gente mais ama em prol dessa pressão cronológica, dessa pressão dessa sociedade veloz? Será que estamos sacrificando a Deus, a nossa família, os nossos amigos, por causa de toda essa desculpa? Eu coloco como desculpa a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, sobrecarregado. Ou seja, gente, sem uma intervenção consciente, esse padrão de excessos de compromissos garante que as prioridades mais importantes fiquem em segundo plano diante das urgências alheias. Meu filho, depois a mãe e o pai conversam contigo. E o filho vai crescendo, e chega um tempo quando a mãe e o pai vão conversar com o filho, já é tarde demais. Mãe, quando eu tiver tempo eu vou ir visitar a senhora. Pai, quando tiver tempo a gente senta um pouquinho e toma um café junto e sai para conversar um pouquinho junto. Quando tiver tempo. E aí, talvez, quando tiver tempo, possa ser esse tempo que Deus nos livre, mas no cemitério, que muito acontece. Por mais que tentemos culpar as pessoas por interferirem na construção da nossa agenda, sabe? É por causa do meu patrão, pastor. Ele quer que eu produza, ele quer que eu faça hora extra. Pastor, o senhor não sabe, mas eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro e eu não tenho tempo. Mas que a gente culpe, sabe, as pessoas ou circunstâncias, uma coisa é certa: a responsabilidade de manter o controle da nossa agenda, sabe de quem que é? É nossa mesmo. É tua responsabilidade manter o controle da tua agenda. Porque senão, o tempo vai passar, os anos vão se passar, as coisas irão piorar,
porque tudo é rápido, a internet é rápida, o celular é rápido, o computador é rápido, tudo é muito rápido. Você não vai conseguir, tentar pegar a tua vida e colocar nesse tempo rápido, porque você vai deixar as tuas prioridades essenciais para depois, para lá. Quando eu falo de prioridade essencial, eu falo daquilo que não pode ser rápido. Uma visita rápida, uma conversa rápida, uma atenção rápida. Isso não pode ser rápido, isso precisa ser feito com muita calma, com muita atenção e com muita prioridade. Se você não pisar no freio agora, se você não dominar ou não controlar a tua agenda, esse mundo caótico vai dominar você e vai fazer com que você ande na mesma linha ou no mesmo ritmo que esse mundo dita. Então, é nossa responsabilidade manter o controle da nossa agenda. Nós devemos exercê-la, olhem só, a fim de simplificar a nossa vida. A nossa agenda é mais do que um mero organizador do que precisa ser feito, mas ela é a principal ferramenta que pode nos ajudar a nos tornar quem desejamos. Eu não quero, gente, por exemplo, encher a igreja de atividades de segunda a segunda, estar aqui, estar envolvido e trabalhar, porque eu amo fazer isso. Eu estava com saudade, eu vim aqui na igreja gravar essa palavra, esse culto online, mas quando eu vi a igreja vazia, eu falei, poxa, não combina com a gente. Estou com saudade dos cultos, de estar com vocês aqui, de sentir o calor de vocês. Mas às vezes é preciso pisar no freio, né? Fiquei um pouco adoecido aí essa semana, de repouso a semana toda, não consegui ir na academia, quase não saí de casa, um dia ou outro para comprar um pão, um café ali e tal, né? Mas fiquei de repouso e eu vi e falei, caramba, como eu estou debilitado, como eu estou cansado, né? Só em falar. Agora, graças a Deus, estou melhor, me recuperando em fase final, o repouso foi extremamente importante. Eu aproveitei para refletir. Não adianta ficar se matando. Não adianta ficar nessa pressão, porque uma hora tua saúde vai embora. Uma hora você vai parar, e aí você não vai fazer mais nada na tua vida. Sabe por quê? Porque você não vai existir mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que eu ouvi de alguém que eu nem lembro, mas ficou marcado. Quem anda rápido, está aparecendo aí embaixo, chega em algum lugar onde quer chegar. Mas quem anda devagar, também chega nesse mesmo lugar. Vou repetir, está aparecendo aí. Quem anda rápido, chega onde quer chegar. Mas quem anda devagar, também chega aonde precisa chegar. Guarda isso no teu coração. Essa questão de saber aproveitar o tempo é algo tão importante que foi aí que o próprio apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos atrás o texto que a gente leu. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam gente como insensatos, como gente sem prudência, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Mediante esse versículo, eu gostaria que nós pensássemos numa pergunta. Vou deixar aí bem destacado para vocês no vídeo. Como seria a nossa agenda se Deus a controlasse? Olha aí para essa frase aqui. Pensa aí. Como seria a nossa agenda se Deus a controlasse? A disposição bem pensada da nossa agenda diária e semanal é um dos esforços mais sagrados que podemos ter. Penso assim porque eu acredito, gente, que a nossa agenda deve, estar muito mais atrelada naquilo que desejamos nos tornar do que nas coisas que precisamos fazer, pelo fato de já estar no nosso piloto automático. Em outras palavras, os comportamentos e atividades que realizamos hoje são sementes dos frutos que iremos colher amanhã em nosso caráter. Tome cuidado com aquilo que você está plantando hoje, porque amanhã você vai colher.
Tome cuidado com essa vida corriqueira de não ter tempo para nada, de que eu sou agitado mesmo. Uma hora você vai colher o fruto de toda essa vida agitada. Por conta disso, a pergunta que devemos fazer para nós mesmos não seria: o que desejo deixar pronto nos próximos 30 dias? O mês de setembro está aí para começar. O que você deseja deixar pronto nos próximos 30 dias? E aí eu vou um pouco mais além. Quem você deseja ser, ou o que deseja fazer, ou se tornar nos próximos 30 anos? Daqui a 30 anos, se Deus permitir, eu estarei com 66 anos de idade. Que loucura, nem me imagino assim. Mas o que eu desejo me tornar ou fazer nos próximos 30 anos? É diferente de excesso de futuro, de ficar pensando, sabe? A ansiedade traz isso, mas no sentido de planejar, de viver um dia de cada vez. Eu tenho ensinado isso para vocês aqui da igreja, e você que nos acompanha não é da nossa igreja, eu tenho ensinado isso. Não adianta se preocupar com a segunda-feira, porque hoje ainda é domingo. Eu posso me programar, me planejar, mas me desesperar eu não posso. Quem quero me tornar na próxima estação da minha vida? Quando essa pandemia acabar, em nome de Jesus, quem você quer se tornar? Quem vai ser você? Vai viver nesse comodismo e dizer: a pandemia me desviou, a pandemia acabou comigo, a pandemia me esfriou, eu gostei desse negócio de online, não estar na igreja juntamente com os irmãos e irmãs, sentindo o calor, eu gostei. Quem você deseja ser nos próximos dias, nos próximos anos? Uma vez respondida essa pergunta, nossa agenda passa a ser uma ferramenta incrível para nos ajudar a realizar o que Deus tanto espera de nós. O que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso e a todos nós é o seguinte: se não envolvermos Deus em nossa agenda, através de uma vida de oração, eu posso ficar 50 anos nessa igreja, eu vou pregar um monte de pregação diferenciada, mas sempre na base, no teor das pregações ou da vida cristã, não tem outra coisa para eu te dizer: sem vida de oração, tua vida vai ser um caos. Se não envolvermos Deus, repito, em nossa agenda, através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de sabedoria vinda do Espírito Santo e outras atividades saudáveis, continuaremos cumprindo nossas atividades sem propósito algum. Faço novamente essa pergunta: como seria a nossa agenda se Deus a controlasse? Como seria? Para que esse sermão, ele é bem diferente hoje, se torne o mais prático possível, eu trouxe rapidamente algumas lições para a gente tentar tornar a nossa agenda mais propriedade de Deus do que nossa mesmo. Então, a primeira dica, para que a gente consiga organizar o nosso tempo e se voltar mais para Deus e ter uma vida de qualidade. Primeira dica: dedique um tempo diário de devoção a Deus. Está aparecendo aí. Dedique um tempo diário de devoção a Deus. Seja onde for, mas se encontre com Deus nesse lugar todos os dias. Seja na cozinha, seja dentro do quarto. Pastor, o senhor não sabe como é a minha casa. Eu só posso ir dentro do banheiro, que seja no banheiro. Deus vai te ouvir lá. A santidade é lá também. Existe um local secreto lá também. Seja onde for, mas tem esse local secreto no sentido de segredo. Aqui está o segredo, aqui está a minha vida. Tenha esse lugar secreto para ter um momento de oração, um momento de leitura bíblica para com Deus. Que sejam 15 minutos, que sejam 10, mas que sejam uns 10, 15 minutos mais intencionais com Deus no seu dia. O tempo de você se entregar a Ele, o tempo de você se colocar diante dEle. Eu tenho certeza que o teu dia vai ser muito diferente. Mesmo que venham lutas,
mesmo que venham dificuldades, se você tiver um tempo de qualidade para com Deus, não estou falando literalmente acordar e ter esse tempo, é importante, se você conseguir, melhor ainda. Mas infelizmente, às vezes, porque o ser humano assim, você não vai conseguir. Mas pare um momento, tenha um tempo de qualidade com Deus, por favor, não negligencie o tempo diário de devoção a Deus, não negligencie. Segunda coisa, dedique um dia específico para lazer e descanso familiar. Dedique um dia específico para lazer e descanso familiar. Se você é casado ou não, procure estar com seus familiares. Sabe por quê, gente? Porque a vida passa. A vida passa. Não espere, vou repetir o que eu falei no início, estar com seus familiares numa capela de um cemitério. Quanto tempo eu não te vejo? E agora a gente está aqui junto, chorando. Não espere. Procure estar com seus familiares em vida. Ofereça flores, simbolicamente falando, em vida. Essas flores podem ser uma visita. Essas flores podem ser uma mensagem, uma ligação. Essas flores podem ser um tempo juntos. Você, casado ou não, tem um tempo de qualidade com seus familiares. Tenha um tempo específico para lazer e descanso familiar. Às vezes é difícil para mim estar na segunda-feira, na folga, mas ao mesmo tempo com aquela adrenalina de domingo, pensando em um monte de coisa, mas às vezes eu preciso pisar no freio, desligar a minha mente, quem sabe até o celular, deixar ele de lado, ficar vendo o filme que eu gosto, ou dar uma saída com a minha esposa, porque isso é extremamente importante, isso é saúde, então faça isso. Terceira dica, além de frequentar, olhem só, dedique seus dons e talentos na igreja que você faz parte. Confesso a vocês que uma das coisas que mais me orgulha em pastorear a nossa igreja aqui é encontrar em vocês o desejo de estarem aqui na igreja pelo simples fato de quererem mais saber sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Ninguém vem na igreja para ver o pastor pregar, ninguém vem à igreja para ver o ministério da música tocar. A gente vem na igreja porque queremos ver Deus. E Deus fala através da música, da palavra. Tudo isso tem a ver com o Evangelho. Minha maior alegria é saber que, graças a Deus, a nossa igreja, as pessoas têm vindo para os cultos, têm tido um desejo, um anseio cada vez maior de serem alimentados e alimentadas, que entendem, se eu faltar esse culto, eu posso até faltar. Tudo bem, isso não vai me impedir de ir para o céu. Mas eu vou deixar de ser alimentado naquele dia. Então, é importante você estar aqui. É importante você não apenas frequentar aqui, mas dedicar seus dons e talentos na igreja que você faz parte. E essa era uma rotina a qual fazia parte da agenda de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Olhem só, Lucas 4,16. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Se era costume de Jesus frequentar uma igreja semanalmente, quanto mais a nós. Às vezes eu fico um pouco pensativo com algumas pessoas que estão gostando desse negócio, de ficar em casa e não vêm aos cultos. E como eu preguei no outro domingo, e apresentam desculpas e mais desculpas. Entenda muito bem. Eu não estou falando de causas justificadas, cabíveis, que a justificativa é coerente. Eu estou falando de desculpas. Se você não esteve domingo passado, fica aí um feedback rápido da pregação. Desculpas, eu não vou nesse domingo, vou no outro. Eu não vou no outro, falto 2, e não mantém uma frequência, e além disso ainda não serve na igreja. Servir no sentido de trabalhar. Que vida cristã é essa? Que vida sem qualidade é essa?
que frequenta uma comunidade, mas vai empurrando com a barriga. E por isso você tem uma visão da tua igreja que outros não têm, porque você não é presente. Terceira dica é essa: além de frequentar uma igreja, ou a nossa igreja, ou qualquer outra igreja, dedique seus dons e talentos nesse local que você faz parte. Jesus era Jesus, mas ele tinha necessidade de estar, na sinagoga aprendendo mais, ou ensinando, falando, salvando, curando, sendo edificado também. Quarta dica: seja o melhor profissional que puder, para que a tua vida seja uma vida tranquila, simples. Quando você assinou na folha de contratação ou não, ou aceitou o emprego, e você criou um compromisso, na verdade, né? Olhem só o que Jesus desafiou os seus seguidores em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do quê, gente? Vou fazer igual eu faço no culto presencial. Vem do quê? Responda aí na tua casa. Isso aí vem do maligno. Por mais que a empresa, eu sei, gente, eu entendo, já trabalhei em empresa, por mais que a empresa que você está trabalhando não esteja suprindo as suas expectativas, você pode até mandar currículo para outras empresas, pode, mas permaneça fiel no pouco que Deus tem te confiado. Porque enquanto você reclama do emprego, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes está ruim no seu trabalho, eu sei que às vezes é desmotivador, mas peça força a Deus, se esforce, seja o melhor profissional que puder, faça a tua parte. Alguém está vendo. Se ninguém está vendo aqui embaixo, Ele está vendo lá em cima e Ele vai te recompensar. Seja íntegro, seja fiel, seja o teu sim, sim e o teu não, não, mas seja a melhor pessoa que você puder. O meu trabalho é igreja, né? Se você não sabe, a nossa igreja é uma instituição grande. Então, de certa forma, para nós pastores, é o nosso trabalho. Então, hoje eu estou aqui, mas em algum momento, se o bispo decidir, se ele quiser, ele pode me deslocar para uma outra igreja metodista. Então, é essa franquia de igrejas que tem um líder e ele coordena isso. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. E quantas vezes eu fico chateado, eu não concordo com isso, aquilo da instituição, algumas coisas que acontecem, mas imagina se eu vier para a igreja e empurrar com a barriga e trazer uma palavra, porque hoje eu estou desanimado, porque hoje eu estou triste com um irmão ou irmã que falou uma besteira para mim, ou que fez algo que não foi legal. As outras pessoas não têm culpa, então eu preciso fazer o melhor que eu puder naquilo que Deus me chamou para fazer, no meu trabalho, no meu ministério, em qualquer lugar. Quinta dica: lute contra o sedentarismo. Olhem só, 3% das pessoas que morrem hoje no Brasil é por conta de sedentarismo. Eu não estou falando, gente, que a gente precisa ser um maratonista ou coisa do gênero, sabe? Mas, no mínimo, cuidar daquilo que a Bíblia diz que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? E aí, seja você mais cheinho ou magrinho, sedentarismo vem para essas duas partes. Então, não fique se gabando, eu sou magrinho e eu estou bem. Às vezes você está com a saúde mais debilitada do que o outro, que é gordinho, é verdade. Lute contra o sedentarismo. Talvez você esteja falando, poxa, uma pregação estranha hoje, meio cheia de dicas. Mas é isso que Deus quer para a tua vida nessa noite. Porque você vai levando essa vida muito espiritual também. E igreja, trabalho, eu não tenho tempo nem para cuidar do meu corpo, nem para fazer uma dieta bacana, nem para dar uma caminhada, nem para ir numa academia, nem para jogar um futebol. Teu corpo não vai aguentar as pressões aqui da terra. Você vai para o céu, mas vai antes da hora, sabe? Vai morrer aqui na terra. Porque é um sedentário. Porque a saúde, o corpo que Deus te deu, para ele habitar, não dá mais para ele habitar. Então, por favor, lute
contra o sedentarismo. Isso é vida simples também. Isso é uma vida simplificada e não uma vida complexa. Faço novamente essa pergunta para a gente terminar. Como seria a nossa agenda se Deus a controlasse? Se você não sabe, Jesus ele andava muito, não tinha carro, nem ônibus, nem metrô, nem nada disso, mas ele gostava de andar muito. Ele poderia pegar um cavalo, um jumentinho ou algo do tipo, mas porque ele entendia que ele precisava caminhar, ele precisava colocar para fora, higienizar a mente, porque a atividade física produz isso. Ele precisava cuidar do corpo, da condição física dele, para poder cuidar de muitas pessoas. Então, recapitulando, as 5 dicas para termos uma vida simples e não vivermos como insensatos, mas de maneira sábia, nesse mundo. Primeiro, dedique um tempo diário de devoção a Deus. Segundo, dedique um dia específico para lazer e descanso familiar. Terceiro, além de frequentar uma igreja, dedique seus dons e talentos na igreja que você faz parte. Quarto, seja o melhor profissional que você puder. E quinto, lute contra o sedentarismo. A minha oração para esse dia, para esse domingo, é que possamos lutar contra a corrente que permite o dia passar por nós, em um mar revolto de compromissos, tarefas e reuniões sem fim. Não tenho dúvidas que é fácil a gente achar a nossa agenda encher, na verdade, né, de coisas sem importância e negligenciar as que de fato interessam. É fácil a gente encher a nossa agenda de coisas sem importância e negligenciarmos as coisas que de fato interessam. Que possamos compreender que uma vida simplificada, uma vida simples requer uma administração intencional de cada dia pelo ponto de vista de um mordomo, ou seja, que possamos ser aquilo que de fato o nosso dono venha desejar. Tua vida é tua, é minha, mas na verdade a tua vida é dele, porque é ele que faz o que ele quer. Se ele achar que hoje não dá mais para você viver, ele te puxa, aí já era. Ele chama a tua senha e acabou. Mas você é um mordomo. Eu já preguei sobre isso, a mordomia da vida, do corpo. Você tem que cuidar bem desse corpo que Deus te deu para que ele possa habitar. Que possamos então compreender que quando colocamos Deus no centro da nossa vida e mantemos nossas prioridades sob o controle, podemos viver pleno potencial e experimentarmos a vida abundante prometida pelo Senhor. Termino esse sermão literalmente com esse texto de João 10, 7 a 10. João 7 a 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenham com fartura. Que não possamos, gente, permitir que ladrão algum venha roubar nenhum tempo da nossa agenda. Por favor, não entregue minutos preciosos na mão dos ladrões do tempo. Quem tem sido os ladrões do tempo hoje na tua vida? Não se perca no óbvio. Sabe, às vezes a gente está querendo que Deus faça tanto o extraordinário, sendo que a gente não consegue fazer o ordinário. E aí não adianta orar, não adianta se matar de vir para o culto e falar: Deus vai fazer o extraordinário na minha vida. Ele vai fazer, mas o ordinário, aquilo que é urgente agora, ou na verdade aquilo que é essencial, sim, você não está fazendo, você não está priorizando. Como que você quer que Deus encha mais, que Deus faça mais, se você não está preparado para fazer pequenas coisas ou controlar pequenas coisas
como a tua agenda, como o teu tempo. Que Deus possa abençoar você, que você tenha uma vida mais tranquila, por favor, uma vida mais simples. Fuja dessa pressão moderna, pós-moderna. Fuja dessa loucura de dizer e dar desculpas. Eu não tenho mais tempo para nada. Quem controla a tua vida, quem controla a minha vida, sou eu, e você controla a sua, e nós controlamos a nossa agenda. Possamos colocar Deus no meio de tudo, e que Ele nos dê sabedoria. Não sejamos insensatos, mas sábios, vivendo com qualidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Feche os teus olhos, quero orar por você, e depois nós vamos terminar ouvindo mais uma música e terminando esse culto, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque Tu falaste conosco. Obrigado por esse tempo de ajuntamento online, mas como é poderosa a Tua palavra, como o Senhor abriu a nossa mente nessa noite. Nos ajude a colocar em prática, a desacelerarmos. E é por isso que temos ficado tão ansiosos, Senhor, tão depressivos, porque não temos administrado a nossa agenda, porque quando deveríamos fazer, não fazemos, ficamos enfiados dentro de casa. E quando podemos, ó Pai, fazer, também negligenciamos. Nos ajude, Pai, nos ajude a fazer a Tua vontade, a cuidar bem desse corpo que o Senhor nos deu, e temos uma vida simples, porque a Tua palavra diz lá em Provérbios que o Senhor nos fez simples e direitos, mas a gente complicou tudo. Que nessa noite possamos descomplicar e ter uma vida simples, uma vida de paz, mesmo nesse mundo caótico, mesmo nesse mundo complexo. Que as famílias que me assistem agora possam ser transformadas e tocadas por essa palavra, possam priorizar um tempo de descanso, de lazer com a família, um tempo de sair juntos, de ir ao shopping juntos, de se assentarem para verem um filme juntos, um tempo também de qualidade contigo, de secreto contigo, um tempo de estar na igreja trabalhando, servindo com alegria, um tempo de fazerem o melhor que podem fazer em tudo, Pai, e terem essa vida sem culpa, sem pressão, mas uma vida de tranquilidade. Nos ajude a colocar em prática essa pregação, de sermos pessoas extremamente felizes nessa terra, mesmo com problemas, mas dizermos: eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida simples, eu aprendi a dominar o que me dominava, a não ser escravo nem refém do tempo, mas a ser um bom mordomo que cuida muito bem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, estenda a tua mão, receba a bênção. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família hoje e para todos sempre. E todos digam: que Deus te abençoe. Uma semana de vitória em nome de Jesus.